Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês. Eu sou o professor Emerson e hoje nós estaremos falando um pouquinho mais sobre TCC, Trabalho de Conclusão de Curso. O trabalho de conclusão de curso, prezados alunos, é talvez um dos aspectos mais importantes que nós temos aqui quando tratamos basicamente daquilo que é efetivamente a conclusão de uma graduação. Nesse trabalho, você vai, de certa forma, ser testado, né? Onde você vai elaborar uma pesquisa dentro da temática ao qual você se formou. Se você está na área do direito, formação em direito. Se você está na área da educação, temas voltados à área da educação e assim por diante. O grande problema que nós temos quando a gente vai falar relacionado a esse aspecto, em primeiro momento, nós temos aquela retração que o próprio aluno tem com relação à questão do trabalho de conclusão de curso, o conhecido TCC. Nesse caso, nós temos um aluno que já chega com esse medo. É importante nós desmistificarmos esse processo. A base de todo esse trabalho, é importante nós falarmos aqui, que ela se constrói através de uma metodologia bem aplicada, o que vai efetivamente facilitar muito a vida de todos aqueles que estão produzindo essa pesquisa, que vão construir uma pesquisa relacionada a uma temática que está dentro da sua área de formação. Bom, então qual é o grande problema que nós temos? As grandes dificuldades se constroem relacionado à primeira característica, que é a escolha do tema. O tema passa a ser uma das coisas importantíssimas, porque ela, em outras palavras, vai ajudar você a construir de forma efetiva essa pesquisa. Mas, quando encontramos problemas dentro dessa característica, um dos aspectos mais comuns dentro desse universo é relacionado a temas que são muito amplos, onde efetivamente o acadêmico não tem possibilidade alguma de construir um trabalho de pesquisa como esse. Ele trata basicamente de alguns universos que são áreas, e as áreas elas são compostas por diversas informações dentro dessas áreas. Assim é importante nós entendermos que quando tratamos de uma pesquisa caracterizada como trabalho de conclusão de curso, nós precisamos entender que nós estaremos dentro de áreas, mas ao mesmo tempo essas áreas elas vão ser representadas por alguns aspectos que serão escolhidos por esse acadêmico. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Vou desenvolver uma pesquisa sobre a natureza. Pois bem, o que dentro da natureza que você vai pesquisar? Inúmeras possibilidades. Nós poderíamos falar aqui 10, 15, 20 dias com relação aos diversos temas que poderiam estar dentro dessa área da natureza. Assim eu diria para vocês que é importante sempre nós afunilarmos o nosso tema, que nos possibilita que a gente venha efetivamente construir uma pesquisa. Porque quando os temas são muito amplos, nós conseguimos perceber que grande parte dos pesquisadores, no caso aqui com relação aos acadêmicos, não conseguem efetivamente elaborar um texto para dar conta de explicar tudo aquilo que se propôs. Então, é importante nós pensarmos que as grandes áreas estão representadas por temas. E esses temas que vão, em outras palavras, serem possíveis de serem pesquisados dentro desse mecanismo. Outro exemplo que eu poderia falar para vocês. Vamos fazer uma pesquisa na área do direito. Vamos fazer uma pesquisa sobre a Constituição. Gente, nós estamos falando de uma área muito ampla dentro dessa relação da Constituição. Aí eu faço a seguinte pergunta, que efetivamente vai possibilitar que nós consigamos afunilar essa área escolhida. O que dentro da Constituição que você quer pesquisar? O que efetivamente é uma pergunta que ela pode ser aplicada dentro dessa área? Assim, quando você consegue estabelecer essa estrutura, quando você consegue pensar dessa forma, eu poderia dizer para você que você avançou e avançou muito. E é importante também, quando você vai buscar esses temas, que eles devem ser até aonde chega as tuas pernas, ou seja, o tempo que você tem de pesquisa, né, ele deve ser analisado com relação ao tema que você escolheu.
Se você vai escolher alguma coisa que está dentro da Constituição, aí eu diria para vocês que é possível efetivamente você construir uma pesquisa que fale da Constituição, de um aspecto específico dentro da Constituição, que caiba efetivamente uma pergunta. Essa pergunta, quando você faz ao seu tema, é o que possibilita efetivamente o que nós chamamos dentro dessa área de metodologia, que seria então a problemática. A problemática é o que vai te impulsionar efetivamente, né, uma pesquisa. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ainda dentro da área do direito. Lei Maria da Penha. Né? Então a Lei Maria da Penha ela é construída de forma efetivamente importante, né? Ela tem o seu espaço importante, porém existem alguns aspectos relacionados à sua aplicabilidade. Né? Então se nós temos ainda no Brasil mulheres que sofrem essa violência dos seus companheiros, nós poderíamos dizer então que a Lei Maria da Penha ela é bem construída, né? Porém nós temos alguns aspectos ainda que podem ser pensados e podem ser discutidos na sua aplicabilidade. Aí você tem uma questão. Efetivamente existe, né, com dados aos quais você pode levantar, que ainda existe essa violência com relação, por exemplo, às mulheres e os seus companheiros. Ainda existe essa violência. Portanto, se nós pensarmos dentro dessa característica, nós poderíamos então elencar aspectos que dificultam a aplicabilidade da Lei Maria da Penha. Então você teria efetivamente aí uma problemática que iria te possibilitar, né, você construir um TCC dentro dessa área. Você estaria falando da Lei Maria da Penha, você estaria construindo, explicando para todas as pessoas, os seus leitores, quais são as características dessa lei, né? Quando ela é aplicada, qual a sua prática, efetivamente, e os problemas que você estaria elencando com relação a essa temática. Aí você tem a possibilidade, efetivamente, de construir uma pesquisa, né, e dar conta dessa pesquisa. Outro exemplo que eu poderia falar para vocês aqui é na área da educação. Né? Então, grande parte daqueles que são da área da licenciatura gostam muito de falar, por exemplo, na formação do professor. Né? Então quando você vai falar assim, problemas na formação do professor, quais problemas? E com relação ao quê? Né? Então eu poderia dar um exemplo para vocês aqui, de uma orientação que eu fiz há pouco tempo, com relação à questão do conhecimento do professor e da prática desse professor, com relação à Lei 10.639, né, que trata basicamente sobre a questão de racismo. Né? Então essa prática, por exemplo, ela não deve ocorrer dentro da escola. Mas aí eu pergunto para vocês, o que você quer tratar diante disso? É a questão, por exemplo, que o professor não está efetivamente formado para atuar dentro dessa estrutura? Isso seria uma possibilidade. Ou esse professor, por exemplo, ele atua, mas de forma precária. Poderia ser muito melhor se tivesse uma formação continuada. Ou se essa formação continuada ela não dá conta, né, de você poder praticar isso em sala de aula. Então, aí você teria efetivamente um afunilamento. Então é importante você pensar, você que está construindo, você que está iniciando aí a sua disciplina, que é relacionado à questão do trabalho de conclusão de curso, seja ela através de artigo, seja ela através de uma monografia, é importante você pensar que o tema ele precisa ser afunilado, porque é através desse afunilamento que te dá a possibilidade de você efetivamente construir uma pesquisa e dar conta, pelo pouco tempo que você tem dessa pesquisa. Né? Que de certa forma chega um determinado momento, que é muito comum isso, né? Com relação à questão da própria orientação, quando a gente está orientando os nossos alunos, que é um determinado momento onde tem aquele desespero total do aluno, né? Onde ele chega e fala, eu não consegui escrever. Calma, tenha muita calma nesse momento, reflita muito sobre aquilo que você já pesquisou e observe esses caminhos importantes que eu estou passando aqui para vocês como uma dica. Né? Então aí você vai ter efetivamente essa possibilidade
que é uma possibilidade para você fazer um trabalho e dar conta desse trabalho com relação à pesquisa. Então pensem lá, escolhi uma área, escolhendo a área, eu preciso efetivamente pegar um tema dentro dessa área, né? E esse tema tem que me possibilitar uma pergunta. Se eu não conseguir fazer a pergunta, eu não tenho uma pesquisa, porque não tem o que me motiva a fazer essa pesquisa. Outro aspecto importante que nós não podemos deixar de lado é com relação a temas que você tem proximidade. Dificilmente temas aos quais você não tem proximidade você consegue ter um bom rendimento na pesquisa. Procure temas aos quais você tem uma familiaridade e temas aos quais você se sente à vontade falar desse assunto. Bom, essas seriam então as dicas que eu estaria passando para vocês aqui, para aqueles acadêmicos que estão iniciando ou já estão em uma caminhada com relação aos seus trabalhos de conclusão de curso. Espero que tenha sido importante para vocês, que tenha valido a pena. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Se quiser fazer sugestões, faça suas sugestões, que nós estaremos aí atendendo nos próximos vídeos. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, dá um like e também pode marcar o sininho ali que você vai estar recebendo os nossos próximos vídeos aqui. A todos vocês, muito obrigado e até o nosso próximo encontro.